Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, a depender do momento que você está assistindo esse vídeo. Para nós é sempre um prazer estar aqui. Já pedimos que vocês se inscrevam no canal e ative o sininho para acompanhar nosso conteúdo. Se vocês gostarem do vídeo, dê like, porque isso ajuda a gente demais. Hoje eu vou falar de um assunto aqui importantíssimo: cancelamento de plano de saúde. Contem aqui para mim nos comentários, vocês já tiveram o seu plano de saúde cancelado? Eu quero saber sobre isso e o motivo que a operadora do plano de saúde justificou para vocês sobre o cancelamento. Mas antes da gente prosseguir, roda a vinheta do Vinícius Fonseca Advocacia. Apenas antes da gente prosseguir, eu quero deixar bem claro que os nossos contatos, os nossos perfis nas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E se precisar de algo, pode entrar em contato conosco, estamos prontos para ajudá-los. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que existem basicamente 3 tipos de plano de saúde, tá? Planos individuais ou familiares, planos coletivos empresariais e planos coletivos por adesão. Essas são as modalidades existentes de plano de saúde no mercado hoje, ok? Em relação aos planos individuais, também chamado de planos familiares, que é aquele que você vai lá e contrata para sua família, por exemplo, contrata para você, uma pessoa física. A lei dos planos de saúde estipula algumas regras. Antes da gente falar dessas regras, eu quero ressaltar uma questão. O que as operadoras têm feito em relação a esse tipo de plano? Cada vez se comercializa menos planos individuais ou familiares. E o motivo principal são 2. O primeiro é em relação aos reajustes, ok? Planos coletivos, eles têm possibilidade de reajuste maiores, porque eles não se limitam estritamente aos índices fornecidos, divulgados pela Agência Nacional de Saúde. E o segundo motivo é porque os planos coletivos também possuem regras mais flexíveis de cancelamento. Ou seja, a operadora tem uma barganha maior, tanto para aumentar a sua mensalidade, quanto para cancelar o seu plano quando ele não se torna mais interessante. E nesse sentido, elas cada vez mais vêm comercializando muito menos planos individuais ou familiares. Mas vamos passar aqui para as regras sobre cancelamento. O que a lei dos planos de saúde fala? Eu estou com ela aberta aqui e para cancelamento de um plano individual ou familiar, ela elenca alguns requisitos que somente poderá ser cancelado nessas hipóteses. A suspensão ou rescisão do contrato de plano de saúde é vedada, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade no período de 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja notificado até o 50º dia de inadimplência. O que significa isso? Fraude ou não pagamento, tá, pessoal? Fraude. Você mentiu para o plano de saúde, ok? Você usou o plano de saúde para internar uma pessoa que não é beneficiária dele, o seu primo, por exemplo, ok? Isso é um motivo de fraude que justifica o cancelamento do plano. A inadimplência, 60 dias nos últimos 12 meses do contrato, ok? Não precisa ser consecutivos, tá certo, pessoal? Mas você tem que ser notificado com prazo para regularização do débito para que esse cancelamento seja legítimo. Um exemplo: se você tiver internado, pode cancelar? Não. Quem fala isso? É a lei? Não. Tá? Existem decisões judiciais que tratam sobre esse tema por ser uma conduta abusiva por parte da operadora. Então, se você deixar de fazer o pagamento do seu plano lá e a operadora cancelar, mas se você estiver em tratamento, você estiver numa internação, por exemplo, o seu plano não pode ser cancelado. Ok? Ok. Podemos prosseguir. Portanto, planos individuais, essa é a regra que a operadora tem que seguir para cancelar o seu contrato. Em relação aos planos coletivos, que são os mais comuns no mercado, pessoal, o que acontece nesses casos? Como a gente vinha tratando aqui, eles podem ser cancelados mais facilmente pelos planos de saúde, porque as regras são flexíveis, certo? Em relação a isso, o plano de saúde tem que te notificar com pelo menos 60 dias de antecedência. Isso se você tiver tudo certo, que você está pagando o seu contrato e tudo mais, tá? Então, deve haver uma notificação com pelo menos 60 dias de antecedência. Outra coisa, você tem que ter pelo menos 12 meses no contrato, pelo menos 1 ano. Você tem que estar no contrato para depois o plano de saúde poder cancelar. Só que o que a gente tem que analisar? Vamos supor que você esteja em tratamento. Você concorda que possivelmente, principalmente se o seu tratamento for caro, você não se torna mais interessante para o plano de saúde naquele momento? Sim, isso acontece, infelizmente acontece. Então, pessoas, por exemplo, que demandam muito do plano de saúde, com utilização de um tratamento quimioterápico que seja caro, um tratamento oncológico, tá? Uma imunoterapia, por exemplo, são pessoas que tendem a ter os seus contratos cancelados. Justamente porque naquele momento de vida ele não é mais interessante para o plano de saúde. E o que acontece nesses casos? Não se pode
cancelar os planos de pacientes que estão em tratamento, justamente pelo princípio da boa-fé e da confiança que o paciente teve, que naquele momento, possivelmente o mais difícil da vida dele, ele estaria ali amparado pelo plano de saúde que ele pagou durante anos, tá certo? Então isso é uma questão que vocês têm que ter em mente, que os consumidores devem saber. E a gente deve ter em mente que, para a operadora fazer isso em planos coletivos, deve haver previsão contratual e ela deve justificar as razões. Porque normalmente o que os pacientes se deparam com uma carta falando que por questões operacionais ela vai ter que cancelar aquele contrato. Mas espera aí, a gente tem que analisar. Porque na maior parte das vezes, e eu digo isso com experiência, que eu já atendi muitos pacientes que tiveram seu plano cancelado, esse desligamento, essa rescisão do contrato é uma rescisão discriminatória de idosos que demandam do plano de saúde, de autistas, de pacientes com câncer, de pessoas que têm doença grave, tá certo? Por isso, deve haver a justificativa por parte do plano de saúde, e a justificativa tem que ser idônea. Na maioria dos casos, não é, tá, pessoal? Infelizmente, não é. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje em relação ao cancelamento de plano de saúde. Eu espero ter sido claro com vocês que me assistem em relação à possibilidade e impossibilidade do plano de saúde cancelar o seu contrato. E se tiverem algum problema, os nossos contatos já estão na legenda. Não deixe que uma conduta da operadora de cancelar seu plano de saúde prevaleça. Principalmente quando você depende muito daquele plano e uma migração naquela altura vai te custar muito, muito, muito caro. Ok? Nossos contatos aqui embaixo. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.